Oi, gente! Oi, turma 301, tudo bom com vocês, meu terceirão? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós vamos dar sequência aos nossos vídeos de aprofundamento de conteúdos. No vídeo de hoje, especificamente, nós vamos nos aprofundar nos conteúdos dos capítulos 3 e 4. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui para facilitar a nossa vida. Então, vamos lá. No capítulo 3, como vocês já sabem, nós nos jogamos, né, nos aprofundamos em conhecer a geografia do nosso país. O próprio capítulo, né, ele já dá essa dica, né, já mostra o caminho que a gente vai percorrer quando ele fala Brasil, visão física e econômica, certo? Dentro dessa visão física, né, do espaço geográfico brasileiro, nós estudamos o clima, vegetação, relevo e hidrografia, certo? Dentro do clima, né, nós vimos que o Brasil possui 6 tipos climáticos, principalmente. O equatorial, que vai estar lá presente basicamente na região norte do país. O semiárido, né, presente no sertão nordestino, né, no interior da região nordeste. O subtropical, lá no extremo sul, né, do país, pega o sul de São Paulo e a região sul toda, né, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O clima tropical é da área central, né, da região centro-oeste brasileira, caracterizada por ter 2 estações bem definidas, né? O período seco, que é o inverno, e um período chuvoso, que é o verão, certo? Nós destacamos também o clima tropical atlântico, nas áreas próximas, né, à costa brasileira, certo? Onde as chuvas são intensas graças à umidade vinda do oceano, e o tropical de altitude, influenciada, né, pela altitude, vai estar presente nos estados do Sudeste, no norte do Paraná e no sul do Mato Grosso. A temperatura vai ser mais amena, né, variando ali entre 16 e 22 graus, e as chuvas se concentram no verão. Como vocês já sabem, vegetação reflexo do clima, nós destacamos 8 principais tipos de vegetação no Brasil: a floresta amazônica, dividida em 3 tipos de mata, né? Igapó, várzea e terra firme, dependendo da influência das cheias dos rios, né? A Igapó está ali presente em áreas alagadas, né, nas áreas inundadas dos rios. A várzea vai estar situada, né, nas áreas que são inundadas nas cheias dos rios, e a mata de terra firme, como o nome já diz, estão nas áreas mais elevadas. Depois ainda estudamos, né, a Mata Atlântica, que vai estar presente aqui no litoral, certo? Que é, infelizmente, a vegetação mais devastada aqui do Brasil. Nós, né, aqui no Rio de Janeiro, estamos em um ambiente de Mata Atlântica. Depois vimos a caatinga, típica do clima semiárido nordestino, né? Então, ela vai ser típica, ela vai ser adaptada a essas características do semiárido, escassez de água, temperaturas mais elevadas. O cerrado, predominando no Planalto Central, né, vai ser uma vegetação típica de clima tropical. Depois nós vimos, né, o Pantanal, né, principalmente na planície do Pantanal, no oeste do Mato Grosso do Sul, em uma pequena área do Mato Grosso. E falamos também sobre o Pampa, que também pode ser chamado de pradaria, localizado no extremo sul do Rio Grande do Sul, certo? Mata de araucária, principalmente, né, presente no estado do Paraná, mas também no sul de São Paulo até o norte do Rio Grande do Sul, onde nós vamos destacar a araucária, né, como a ave, ó, como a vegetação principal desse tipo de vegetação, certo? Depois nós vimos os mangues, que é uma vegetação litorânea, né, sujeita à ação das marés. Por fim, né, indo para falar sobre o relevo, né, sobre as formas do nosso país, a gente viu que o Brasil tem poucas formações montanhosas, de baixas altitudes, graças à localização, né, do Brasil na área central de uma placa tectônica. Nós dividimos, né, o relevo brasileiro em 3 compartimentos: planaltos, planícies e depressões. Quando nós falamos da hidrografia, que vai ser, inclusive, né, o tema do nosso aprofundamento, vou guardar para a gente falar daqui a pouco. Tá? Mas a hidrografia eu já posso adiantar que é um aspecto, né, uma característica muito própria do Brasil. Depois nós saímos dessa visão física e fomos para a visão econômica, né? Falamos sobre grandes cidades brasileiras, destacamos principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, mas nós temos cidades importantes e destaques, né, em outras regiões, em outras áreas do país.
Falamos sobre indústria no Brasil, onde a gente fez o nosso estudo da indústria no Brasil. Nós estudamos a particularidade da indústria em cada região, né? Começamos pela região Sudeste, onde concentra a maior quantidade de indústrias, depois vimos a Sul, a Nordeste, a Norte e a Centro-Oeste, né? Muito ligada ao agronegócio. Quando falamos da agricultura, que é uma das principais atividades econômicas do Brasil, não tem como, né, não falar da presença desse agronegócio, que a gente até acabou de mencionar, que é uma atividade muito importante, principalmente no centro, muito importante e muito presente, né, principalmente na região centro-oeste do Brasil. Depois falamos sobre o IDH, onde o Brasil, né, ele está estagnado há 3 anos na posição 79 nesse ranking. E depois, né, falamos especificamente sobre a economia do Brasil, também por regiões, né, porque cada região ela vai se desenvolver de uma maneira muito própria, né, vai ter toda uma dinâmica diferente. Então, vimos também, na mesma sequência, região Sudeste, região Sul, Centro-Oeste e Norte e Nordeste, né, mais popular Nordeste. Depois, pulamos para a população economicamente ativa, né? Falar em economia, falar de uma visão econômica, a gente tem que falar dessa parcela da população, né? Que está ali produzindo, né? Economicamente um país, certo? Essa população economicamente ativa corresponde a cerca da metade da população brasileira, né? Todas as pessoas que possuem alguma ocupação, até temporária que seja, né? Desempregados que estão procurando empregos são consideradas ativas economicamente. Crianças e estudantes que não trabalham, aposentados e pessoas que não têm interesse ou condições de trabalhar não estão consideradas nessa população economicamente ativa. E o que a gente viu nesse tópico aqui? Que a distribuição da população entre os setores da economia foi mudando conforme a nossa economia foi se desenvolvendo, certo? Depois, né, nessa reta final, falamos sobre o setor elétrico no Brasil, né? Mais da metade da eletricidade gerada aqui no país fica por conta das usinas hidrelétricas, então é um setor muito importante na produção de energia do nosso país. E depois entramos nas empresas estatais brasileiras, né? Com um grande destaque para a Petrobras, que é a maior empresa brasileira, que é uma estatal, e nós vimos, né? Nós percorremos o caminho aí do desenvolvimento da Petrobras. O nosso aprofundamento, como eu já adiantei, vai ficar, né, num aspecto físico, que é a hidrografia. Como eu já adiantei para vocês, o Brasil ele se destaca nos seus aspectos hidrográficos. Por quê? Porque o Brasil possui o maior complexo hidrográfico do mundo, né? E esse complexo hidrográfico brasileiro, ele é caracterizado por ser rico em rios e pobre em lagos, né? Dentro de todo um cenário, né, de distribuição de água doce, que a gente sabe que é um desafio para as próximas gerações, inclusive já é um desafio presente em algumas áreas do globo, o Brasil ele é um privilegiado nesse aspecto, né? No aspecto de distribuição hídrica, né? Porque o Brasil ele tem muita água doce. Então, os rios brasileiros eles são utilizados para abastecer as cidades em hidrelétricas para gerar energia, e a rede hidrográfica, né, brasileira ela é dividida em 12 grandes bacias, que vão ser compreendidas por um rio principal, seus afluentes e também subafluentes, das quais nós destacamos 4 para estudar no capítulo, né? A bacia amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, vai estar presente em metade do território brasileiro, porém, ela também se estende por outros países da América do Sul. Então, ela não é 100% brasileira, certo? Ela é formada pelo rio mais extenso do planeta, que é o Rio Amazonas, e os seus mais de 1.000 afluentes, certo? Depois destacamos a bacia do Tocantins-Araguaia, que ocupa a 10ª parte do território brasileiro, e essa, sim, é a maior bacia hidrográfica localizada inteiramente aqui, né, no nosso território, em território nacional. Outro destaque é a bacia do São Francisco, localizada inteiramente também dentro do nosso território, onde o principal rio é o São Francisco e tem um destaque, uma importância muito grande, principalmente no abastecimento da região nordeste do nosso país. E, por fim, nós vimos, né, a bacia Platina, que é formada pelas bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai.
ela vai estar presente aqui no nosso país, no Brasil, mas também no Uruguai, na Bolívia, no Paraguai e na Argentina. Nessa bacia, a gente vai destacar, né, a presença da segunda maior hidrelétrica do mundo, que é a usina de Itaipu. Beleza, gente? Já no capítulo 4, a gente sai, né, dessa nosso norte nacional e vamos falar das Américas, tanto do Sul quanto a Central. A gente percorre, né, um caminho parecido entre as duas Américas, fazendo um recorte parecido, né? Nós vamos ver nas duas Américas clima, vegetação, relevo e hidrografia, ou seja, aspectos físicos, certo? Depois vimos as grandes cidades, tanto da América Central quanto da América do Sul, economia, indústria, pecuária, assim como o IDH, certo? O nosso aprofundamento aqui, no nosso capítulo 4, vai ser o destaque, né? Vai ser para o clima da América do Sul. Coloquei até esse mapa aí destacando, né, o que a gente entende, onde fica a América do Sul, né? E o que a gente fez? A gente separou em zonas climáticas, certo? A primeira zona climática vai ser a zona do clima tropical úmido, caracterizado por chuvas abundantes predominando na maior parte do continente, com exceção das áreas desérticas, né? Ali no Peru e no Chile, compreendidas ali no deserto do Atacama e também na Patagônia Argentina. Depois destacamos o clima temperado, né, predominando no Paraguai, no norte da Argentina e do Chile, mas também no sul da Bolívia. Um clima quente e seco, predominando no litoral do Pacífico, em áreas do Chile, do Peru, na Argentina e na Bolívia, certo? Aí nessas áreas é onde está o deserto do Atacama, né, onde nós falamos que era a exceção do tropical úmido. Então, é porque a gente vai ter esse clima quente e seco, que inclusive o deserto do Atacama é considerado um dos desertos mais áridos do mundo, e nós também destacamos, né, a presença de um clima frio de montanha, predominando no extremo sul da América do Sul, na região dos Andes devido à altitude, né, que a gente vê os Andes com aquelas fotos com picos nevados. Só que, para a gente entender o clima da América do Sul, tem um destaque muito importante, né? Eu coloquei como forma de observação, só que é um fator climático, né, fundamental, que é a corrente marítima de Humboldt, que é a corrente, né, de superfície mais fria do mundo. Ela vai percorrer ali as costas do Chile e do Peru e vai ocasionar um fenômeno chamado ressurgência. O que é isso, galera? As águas quentes são arrastadas pelos ventos e as águas frias vêm para a superfície. E quando essas águas frias elas chegam à superfície, trazem consigo, né, organismos como o plâncton que vão atrair muitos peixes. Por causa disso, vai ter influências, por exemplo, econômicas. O Peru torna-se, né, um dos maiores produtores mundiais de pescado. Além disso, é a corrente de Humboldt a responsável por tornar tão seco, tão árido o clima do deserto do Atacama. Beleza, galera? Deixa eu abrir aqui. A gente encerra aqui o nosso aprofundamento de conteúdos, tá bom? Um beijo, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau.